Bom dia, hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. O valor da cesta básica diminui em 15 capitais brasileiras em 2023. O mercado financeiro prevê crescimento maior da economia em 2024. Movimentação bancária via DOC será aposentada ainda este mês. E nos meses de férias aumentam a movimentação e o lucro das hospedagens para pets. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O valor da cesta básica diminuiu em 15 capitais em 2023. As principais reduções no período de 12 meses foram registradas em Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória e Goiânia. Os principais motivos foram a revalorização do salário mínimo e a ampliação da política de transferência de renda. Mesmo assim, os valores continuam altos. Em dezembro do ano passado, uma cesta básica em Porto Alegre, a capital, onde o custo foi maior, era de R$ 766,53. Os dados são do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos em 17 capitais. A hospedagem para animais de estimação é uma solução valiosa para muitas famílias que viajam e querem deixar os pets bem cuidados. Em Brasília, um casal de empresários aposta nesse mercado há 14 anos e fatura com uma creche-escola. Confira na reportagem. De férias e com viagem agendada, o Ivan precisou pesquisar uma hospedagem em Brasília para deixar um novo integrante da família. O Mike, este simpático Beagle de apenas 9 meses. Ele vai ficar aqui por volta de uma semana. É mais a questão de segurança, socialização dele, né, com os outros cães. Tranquilidade, um lugar que seja seguro, mas é essa questão de segurança mesmo, para ele. Há 14 anos, os proprietários do Hotel Para Pets, que também são veterinários, decidiram investir integralmente no negócio, que hospeda cães de todos os portes. Então, na verdade, a gente tinha já os quartos aqui, né, que o meu sogro fez pra gente, porque a gente sempre criou muitos cães, e tinha uma clínica veterinária. Então, nossos clientes começaram a ter essa necessidade de procurar a gente para hospedagem, e a gente começou a hospedar dessa forma. E aí foi crescendo, né, dando certo, e aí a gente começou a investir mais hotel, e agora a gente só dedica ao hotel mesmo. Para manter o faturamento constante durante todo o ano, o casal de veterinários empresários também apostou na creche-escola, com atividades diversificadas e educativas para os pets. E claro, com toda uma estrutura física preparada para isso, os filhos de 4 patas recebem acolhimento, aprendizados e experiências. E quando precisam passar pela hospedagem, a adaptação é muito mais tranquila. É o caso do Bartô, um pitbull de 3 anos que chegou aqui para ser reabilitado. O adestramento foi o principal recurso para ressocializá-lo ao lar. O nosso objetivo é fazer com que ele saia melhor do que ele entrou. Então, muitos cães chegam aqui com 5, 6, 7 anos e nunca socializou, nunca teve contato com outro cachorro, e nunca teve experiências fora de casa, com pessoas estranhas. E isso tudo é importante oferecer para o cãozinho. Além da rotina adequada, experiências novas, né? Experiências que vão ser positivas para a vida deles, né? Então, isso tudo conta muito para o equilíbrio emocional do cão. As instalações, serviços e cuidados oferecidos priorizam a segurança e o conforto dos animais hospedados. Mas as atividades que promovem o gasto de energia física e mental são grandes diferenciais. E como a gente tem essa rotina diária de atividades que a gente oferece para eles, eles não vão ficar pensando deprimidos, pensando no dono, no mundo lá fora. Então, a partir do momento que eles entram aqui, a gente já começa a juntar com outros cães, começa a dar atividade, e aí eles vão focar somente aqui dentro, né? A gente não tem problema com o cão ficar depressivo, com o cão ficar triste, porque se tiver desse jeito, a gente pega e vai trabalhar ele para acelerar esse processo. Na visão dos empreendedores, atuar nesse mercado exige conhecimento e preparo especializado. Para isso, a equipe de colaboradores é treinada. A
gente sempre quis oferecer um serviço além da hospedagem, que é o cachorro ter o gasto de energia físico, o gasto de energia mental, aprender a socializar, aprender a ter comportamentos naturais desejáveis de cães. Então, a gente aqui, hoje em dia, oferece esse serviço para que o cão entre melhor do que ele, saia melhor do que ele entrou, né? E a gente consiga fazer com que essas experiências que eles vivem aqui agreguem para o resto da vida do animalzinho, seja uma experiência enriquecedora, né? Positiva para a vida dele. E depois de tanto trabalho, a tão esperada hora da natação. Olha, os números ainda não fecharam, mas a expectativa é que o setor pet tenha fechado 2023 com um crescimento de 14%, alcançando um faturamento de 68 bilhões e 600 milhões de reais. E os pequenos e médios pet shops representam praticamente a metade do dinheiro movimentado pelo varejo. Os dados são do Instituto Brasil Pet. Começo de ano e muita gente busca maneiras de abrir o próprio negócio, né? E se a opção for uma franquia, fique atento aos desafios do setor. Há 2 anos, o Leonardo mudou de área e investiu em uma rede de franquias. Hoje, ele tem 2 lojas de chocolates. Eu fiz uma pesquisa, para saber a solidez da empresa e depois a qualidade do produto. Mergulhar de cabeça, saber que existe capital de giro, você tem que saber do seu negócio. Mas quem quer investir neste mercado precisa ficar atento aos desafios do setor. É que o poder de decisão do franqueado é limitado e é preciso manter os padrões da matriz. Além disso, é necessário fazer contas para não se enrolar com as taxas que permitem, por exemplo, o uso da marca. Franquia não é garantia de sucesso. Ela é uma parceria para o sucesso. As pessoas têm que entender que, ao comprar uma franquia, eles vão ter que se dedicar igual se fosse uma empresa direta deles. Escolha bem, escolha algo que você tenha conexão, um produto ou serviço que você goste, estude os números, investimento, qual é a possibilidade de retorno. Foi o que fez a Érica. Há 7 anos, ela tem 3 restaurantes em Belo Horizonte. Além de pesquisar sobre a empresa, saber se aquilo ali se encaixa no seu perfil, se é aquilo que te faz brilhar os olhos, você tem que confiar na marca e entender que tudo que eles colocam para a gente seguir está bem estudado, foi bem desenhado, foi desenvolvido. A gente não se sente sozinho. Pequenas empresas estão investindo menos em digitalização. Na comparação entre 2023 e o ano anterior, a queda foi de 2 pontos percentuais. Nas empresas em geral, a queda foi ainda maior, 3,5%. Os dados são da sondagem de transformação digital, pesquisa realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e pela Fundação Getúlio Vargas. E as transações bancárias via DOC vão acabar. A partir da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, os bancos deixarão de oferecer esse tipo de operação para pessoas físicas e jurídicas. O levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, com base em dados divulgados pelo Banco Central, mostrou que as transações via DOC somaram pouco mais de 18 milhões de operações no primeiro semestre. Isso apenas 0,05% do total realizado no ano passado. Embora o cartão corporativo e o cartão empresarial sirvam para que as empresas tenham um maior controle de gastos, eles não são a mesma coisa. Vamos saber quais são as diferenças entre esses 2 produtos com o Thiago Campas, CEO da Vex Expense. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Thiago, me diga, qual é a diferença entre um e outro cartão, então? Muitas vezes as empresas elas têm ali ou um cartão corporativo, um cartão empresarial, e elas não sabem muito bem a diferença e também, honestamente, não importa tanta coisa. É muito mais um produto ali que os bancos acabam ofertando. Mas, qual que é a diferença ali de um cartão empresarial e de um cartão corporativo? O cartão empresarial, normalmente, ele é mais utilizado e mais disponibilizado para empresas pequenas e médias. Então, o empresarial, ele normalmente é disponibilizado um cartão ali para as empresas e esse cartão ele é utilizado para compras pontuais do dia a dia. Então, compras de itens para o escritório ou para softwares
softwares de importação, né, softwares estrangeiros ou alguma coisa do tipo. E quando a empresa precisa de cartões adicionais, são de fato cartões adicionais, estão atrelados ao mesmo limite daquele cartão inicial, as mesmas regras, as mesmas políticas. Então ele é um cartão um pouco mais simples. Quando a gente fala do cartão corporativo, normalmente ele é disponibilizado para empresas de um porte um pouco maior, e aí é possível que você emita vários cartões corporativos, cada um com a sua determinada regra, política, limite de gastos e etc. E aí, normalmente, as empresas acabam utilizando o cartão corporativo para distribuir ao longo da empresa. Então, às vezes, a diretoria tem seus próprios cartões corporativos, o time comercial, ou então deixa um em cada departamento da empresa para fazer suas próprias compras. Então, no fim, resumidamente, o cartão empresarial ele é um pouco mais simples e tem suas políticas definidas, e quaisquer outros cartões que derivem dele ficam com essas mesmas políticas, e os cartões corporativos para empresas maiores e aceitam políticas diversas. Existem outros modelos também para essa gestão, né? Sim, hoje em dia a gente tem crescido muito, né? Os cartões, por exemplo, pré-pagos, ou os cartões que pouco importa, né? Que eles nem têm essa nomenclatura de cartões corporativos ou cartões empresariais, porque eles acabam assumindo essas funções, todas as funções no mesmo cartão. Então, o ponto principal quando a gente fala de meio de pagamento para o mundo corporativo é que muitas vezes você acaba dando esse meio de pagamento para a operação, então, seja para o financeiro, para o compras ou até mesmo para o time comercial e etc. E o ponto você está dando uma autonomia para esse time ter um gasto, e a principal dificuldade é a questão de compliance, né? A questão de como garantir que esses gastos estão sendo feitos da melhor maneira. Então, o que eu diria é, independentemente de cartão corporativo, cartão empresarial, cartão pré-pago ou cartão de qualquer meio que ele seja, a empresa precisa ter uma preocupação muito grande com como que a pessoa que fez essa compra, né, dentro da empresa, ela vai prestar contas desses gastos, e essas políticas de fato da empresa vão garantir que elas vão ser cumpridas. Então, eu diria que, independentemente do meio de pagamento, o importante para a empresa se preocupar é isso. Aí tem uma questão clara, que é a otimização, talvez, do processo, o controle mais eficaz também, né? E a gente consegue mensurar resultado aí em termos financeiros mesmo, de produtividade ou de menos custos. Qual é a grande vantagem de usar um ou outro modelo, cartão empresarial, corporativo ou outro qualquer? O importante ali para a empresa é assim, independentemente do empresarial ou do corporativo, porque acho que muitas vezes está associado ao porte da empresa, o importante e onde está o ganho, muitas vezes, é na empresa não ficar perdendo muito tempo passando cada uma das compras, por exemplo, pela área de compras. Então, se a empresa tem uma mentalidade de que cada área tem o seu orçamento já pré-aprovado, por exemplo, no começo do ano ou em determinado período, e que essa área, o gestor dessa área, tenha responsabilidade para fazer determinados gastos dentro da política da empresa, dentro desse orçamento, a partir do momento que você disponibiliza meios de pagamento, né, os cartões ao longo da empresa, seja para esses gestores, para esses centros de custo, né, esses departamentos, para eles poderem gastar, você tem uma agilidade na operação para que ela mesma possa fazer os seus gastos e não fique dependendo, às vezes, de uma burocracia maior da área de compras ou do financeiro para pagar, que faz muita diferença. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa de construção civil, que às vezes pode ser que a obra pare porque ela dependa do comprar uma pecinha e do financeiro pagar uma pecinha, às vezes de R$100 numa obra de milhões. Se de repente o próprio engenheiro da obra tem um cartão para ele fazer essa mesma compra de pecinha, desde que ela esteja dentro das regras do orçamento, você tem um ganho financeiro por não travar a operação gigantesco num caso desse, de não atrapalhar. Então, tem isso para o caso de construção civil, tem isso para o caso de operações de lojas, em shoppings, por exemplo. Então, acho que o meio de pagamento ele é muito uma questão de quando você descentraliza ele, só que com os controles garantidos e os orçamentos e as políticas garantidas, a operação como um todo ganha muita agilidade e o ganho financeiro está muito atrelado a isso. O ponto principal de se ficar atento é realmente a prestação de contas, né? Como garantir que esse meio de pagamento
de fato, ele permita que a prestação de conta seja feita, ou seja, que a pessoa comprove ali via os documentos fiscais, coloque as notas fiscais, os comprovantes e tudo mais, para que isso tudo seja cumprido, e também que o meio de pagamento garanta que o orçamento que está disponibilizado seja, de fato, o orçamento máximo que pode ser gasto. Então, esses cartões inteligentes, hoje em dia, né, como a gente tem vários por aí, ele possa garantir e dar essa flexibilidade para a empresa. Agora, qual é a orientação para, antes de todo esse cuidado que precisa ter, já tendo o cartão, mas para a adoção de um cartão? Qual é o que vai definir a decisão do empresário, o pequeno empreendedor aqui no caso, que é o nosso foco, para ele adotar, que cuidado ele tem que ter, como ele faz para adotar para a sua empresa, então, um cartão empresarial, nesse caso, que é a sugestão mais indicada, né? Legal. Eu diria que é importante que o empreendedor ele entenda se ele está precisando só de um meio de pagamento e de um crédito ágil, porque aí talvez a própria instituição financeira que ele já trabalhe possa ser a maneira mais rápida. Mas se o empreendedor está buscando, além do meio de pagamento rápido, do crédito, um certo controle e essa questão de análise dos gastos por cento de custo, ter garantia de que as comprovações vão ser feitas, eu diria que é interessante que eles busquem as plataformas hoje que têm essa possibilidade, não só do cartão, né, do meio de pagamento, mas também toda essa parte de gestão, comprovação de gastos, e tudo isso integrado, né? Então, assim que você faz o pagamento de uma despesa, instantaneamente isso já está pronto para comprovação, só dependendo, por exemplo, de uma foto de um recibo para você fazer a comprovação. Ou então que os cartões já estejam atrelados ao próprio orçamento da empresa, em próprio orçamento de cada área. Então, são cartões mais inteligentes, vamos chamar assim, do que aqueles tradicionais que a gente vai acabar vendo nos bancos comerciais tradicionais. Uma justificativa para não adoção, né, Tiago? Com tecnologia, com maior competitividade do mercado cada vez mais, ajuda nos processos, otimiza e é mais financeiramente mais interessante também, né? Só para a gente concluir a nossa conversa. Certamente, acho que a tecnologia está aí, ela precisa ser nossa aliada. Hoje em dia, ferramentas que antes eram para poucas empresas e caras, hoje são super democráticas, baratas e podem ser acessadas, então não tem por que o empreendedor ficar gastando tempo com coisas burocráticas, enquanto ele pode terceirizar várias coisas para a tecnologia, né? Acho que é isso. Tiago Campas, CEO da V-Expenses, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos para a gente hoje aqui no Jornal. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito bem. E vamos fazer intervalo rapidinho. No próximo bloco, a movimentação do setor de beleza em 2023. Nós voltamos já já. Muito bem, 7:50 pelo horário de Brasília e nós já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Olha, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu e passou de 1,52% para 1,59%. Já a previsão para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, se manteve em 3,9%. As estimativas estão no Boletim Focus desta segunda-feira. A pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central, com os principais indicadores econômicos do país. Agora, um calendário com alguns destaques de feiras e eventos para este semestre, que está só começando. Confira. Já neste mês de janeiro tem a Coromoda, Feira Internacional de Calçados, Confecções e Acessórios, que entra na edição de número 50. Será entre os dias 22 e 24 no Expo Center Norte, em São Paulo. Em fevereiro tem a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins, de 19 a 22 no Transamérica Expo Center, também em São Paulo. No mês 3 do calendário, será realizada a Expo Franquias Nordeste, entre os dias 21 e 23, no Shopping Rio Mar, em Recife, Pernambuco. Em abril, um dos destaques é a São Paulo Fashion Week, nos dias 11 e 12, no São Paulo Expo.
No mês seguinte, um destaque é a Feira Brasileira do Varejo, que vai durar 3 dias na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fechando o semestre, tem a ABF Franchise Expo, de 26 a 29 de junho, no Expo Center Norte de São Paulo. Usada na gastronomia como aromatizante de sorvetes, doces e bebidas, a baunilha pode ser usada também em cremes, sabonetes e até perfumes. Mesmo com tanto potencial, a produção nacional ainda dá os primeiros passos. As espécies do gênero Vanilla são as únicas orquídeas cultivadas com o objetivo de aromatizar alimentos. Todas as outras possuem interesse apenas ornamental. A partir da polinização, surge o extrato que dá o toque característico que conhecemos e é famoso mundo afora. Segundo a Emater DF, a propriedade da Ana Júlia é referência para quem quer iniciar a atividade. Com cerca de 1.000 pés, no local são cultivadas as espécies Planifolia, Vanilla do Cerrado, conhecida como pompona, Chemissones e Baiana, também chamada de fianta. Entre as principais diferenças delas estão a flor e a espessura. As orquídeas Planifolia e pompona são consideradas as que mais rendem em termos de produção, diferente da Chemissones e da Baiana, que apresentam menor produtividade. Por enquanto, as baunilhas produzidas pela dona Ana Júlia são utilizadas para testes e pesquisas, o que requer mais trabalho e dedicação. Para mostrar para agricultores ou produtores que estão interessados em iniciar a atividade como conduzir, como fazer muda, como tutorar, como necessidade de sombreamento, de irrigação, o manejo do dia a dia da cultura da baunilha. Os frutos surgem após 3 anos de cultivo das mudas, mas para isso é importante que a polinização seja feita manualmente. O processo de amadurecimento do fruto pode variar entre 9 meses e 1 ano e meio. Somente após esse prazo começa a etapa da cura, onde o fruto passa mais 3 meses. O tratamento que a gente está fazendo aqui com a baunilha do Cerrado é um pouco diferente da baunilha planifolia, que é mundialmente conhecido, mas é parecido, vai variar um pouco de tempo só. É aquecimento, para paralisar o processo de maturação, impedir a maturação, impedir o metabolismo de continuar amadurecendo e passar a fermentar, para liberar os aromas, os princípios que a gente quer extrair da baunilha. No mercado, cerca de 30 ml de baunilha custa R$ 50. Já a fava é cobrada por grama, com preço entre R$ 5 e R$ 6. Valores que mostram uma área promissora para investimentos, ainda que pouco explorada no Brasil. A baunilha é o segundo condimento mais valorizado do mundo, atrás apenas do açafrão. O quilo custa entre $1.000 e $1.200. Aproximadamente R$ 6.000. Mas a intenção dos produtores brasileiros não é apenas conquistar o mercado nacional, mas ousar pisar no mercado internacional. O Brasil tem sim apresentado uma possibilidade grande de investir nesse cultivo, principalmente pela questão climática, né? A baunilha ela precisa de uma umidade alta, cerca de 85%, e alguns estados brasileiros a gente mantém esse padrão durante boa parte do ano, né? E como o Brasil é um país grande e tem uma capacidade agrícola muito forte, temos sim condições de ser um grande fornecedor de baunilha no mundo, não só para abastecer o nosso país, mas também para cultivar no Brasil, para oferecer internacionalmente a nossa baunilha. Só em Brasília, são 10.000 empreendedores com potencial para comercializar produtos derivados da baunilha. A capital, inclusive, é o segundo maior mercado consumidor. Essa mesa é a prova da diversidade. Na canjica, no açúcar, no pão e até na famosa cachaça, desejada por tantos. Aplicações não faltam. Não tem como ser rápido com um trabalho com a baunilha. É preciso ter essa consciência. Tem um potencial gigantesco, porque é uma planta que se adapta muito bem ao dia a dia do agricultor familiar. Precisa de mão de obra para fazer essa cultura se desenvolver. O trabalho maior está no processo de polinização, que se faz flor a flor. É um trabalho individualizado por flor. E se depender da dona Ana Júlia... Queremos chegar até o fim do ano que vem com 2.000 indivíduos. Temos a intenção de introduzir mais uma espécie, que é a baunilha tahitensis.
O setor de beleza, formado por cabeleireiros, barbeiros, manicures e pedicures, foi um dos destaques no segmento de pequenos negócios em 2023. O objetivo da Fabiana é elevar a autoestima de homens e mulheres, trabalho que ela faz há mais de uma década. Mas para entrar no ramo da beleza, ela teve de largar um emprego de carteira assinada e fez vários cursos de capacitação. Depois, colocou em prática o sonho de virar uma empresária do setor. Tem exatamente 11 anos que eu estou aqui nesse local, né? E eu abri aqui com a cara e a coragem, né? Em 2023, para atender o aumento na demanda, a cabeleireira precisou contratar mais funcionários. E o salão Fabi Pereira aumentou o faturamento em cerca de 40% na comparação com o ano anterior. 2023 foi totalmente diferente de 2022. 2022 a gente terminou quase no vermelho e 2023 vem com tudo. Foi um faturamento de 40% a mais. Eu tive que contratar mais pessoas, né? Inclusive, do nada apareceu uma e aí deu certo. Mesmo assim, se tivesse mais funcionário, eu teria atendido mais. O setor, formado por cabeleireiros, barbeiros, manicures e outras atividades ligadas à beleza, está em alta. De janeiro a setembro de 2023, mais de 143 mil microempreendedores individuais do ramo foram abertos em todo o país. Uma média de 524 novos estabelecimentos por dia. Para aproveitar o bom momento, a empresária passou a oferecer novos serviços. Incluiu depilação, limpeza de pele, alongamento de cílios e micropigmentação de sobrancelhas. O próximo passo da microempreendedora individual é transformar o negócio em uma microempresa ainda este ano. Nesta categoria, o limite de faturamento anual do Salão de Fabiana, pelo Simples Nacional, vai ter que passar de R$ 81 mil para até R$ 360 mil. Muito bem, terminamos por aqui. A próxima edição do Jornal do Empreendedor é às 11h30. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Até mais.